Fala Vascaíno, fala Vascaína, bom dia, um casaca no seu coração, que Deus possa abençoar a sua vida. Meu amigo, minha amiga, você que ainda não é inscrito no nosso canal, peço a você a sua inscrição. Se inscreva, nos conceda esta oportunidade. Se futuramente você não se identificar com o nosso canal, você cancela a sua inscrição. Deixe o seu like ou o seu dislike para avaliar o nosso conteúdo e, por favor, ativem o sininho. Aproveito o ensejo e convido todos a se inscrever lá no canal alternativo. Estamos fazendo as nossas lives por lá e as nossas lives estão imperdíveis, sensacionais. Inclusive ontem a gente colocou o resumo de todos os processos que estão tramitando na justiça inerentes aí às eleições do Vasco da Gama. Deixarei na descrição deste vídeo o link do canal alternativo e também fixado nos comentários para você se inscrever. E vamos falar de Vasco da Gama, meus amigos. Hoje a gente vai ter a apresentação aí do Rômulo. O Vasco da Gama deu folga de 2 dias aí para os atletas. Vamos falar muito aí sobre a situação do próximo jogo do Vasco da Gama contra a equipe do Resende. Vamos falar sobre a reforma de São Januário aí. Um fundo imobiliário pode ser criado aí entre o Banco Pactual e também a W Torre. E vamos falar sobre a situação de reforços, 2 zagueiros sendo cogitados para chegar aí no Vasco da Gama. Meus amigos, primeiramente aqui a situação de salários. Hoje, dia 20 de abril, vence a folha de março. Vocês acham que os salários serão pagos hoje? Deixem aí nos comentários. Bom, meus amigos, hoje não vai acontecer a reapresentação dos atletas do Vasco da Gama. O Vasco foi eliminado do Campeonato Carioca. Como prêmio, o Vasco concedeu aí aos seus atletas 2 dias de folga. Então a reapresentação só acontece na quarta-feira, amanhã. O Vasco da Gama tem um compromisso no dia 24, no sábado, às 16 horas, contra a equipe do Resende. Perfeito, pessoal? O dia hoje deverá ser marcado, vai ser marcado. A Vasco TV vai fazer a transmissão da apresentação do Rômulo, 7º reforço aí do Vasco da Gama para o restante da temporada. E cerca de muita expectativa a chegada do Rômulo, que vem para poder reforçar ali a volância do Vasco da Gama. Com relação ainda a essa situação aí de folga, o Vasco da Gama levou gols em todas as partidas esse ano. O Vasco tem o pior aproveitamento defensivo desde 2018, meus amigos. Foram 14 gols em 10 partidas. O Vasco, para fazer um gol, tem que finalizar 9 vezes. Então parece que realmente não tem o que treinar o Marcelo Cabo. Bom, meus amigos, com relação à situação aí da reforma aí de São Januário, muito tem se falado de um fundo imobiliário que poderia ser criado entre a W Torre e também o Banco Pactual. Perfeito?
o Banco Pactual entraria com dinheiro e a W Torres seria a construtora aí para poder fazer a reforma aí de São Januário. Bom, ontem o VP de projetos especiais, o Pedro Seixas, ele foi procurado, né, pelo jornalista Lucas Rodrigues para falar sobre o assunto, e ele não quis comentar sobre a estratégia de financiamento da reforma de São Januário. Bom, vocês acreditam que pode acontecer na gestão do senhor Jorge Salgado? Fiquem à vontade aí para falar nos comentários sobre a reforma de São Januário. E meus amigos, o Vasco da Gama, não é segredo para ninguém que a sua defesa é uma das piores aí dos últimos anos. Isso é fato constatado. O Vasco levou gol nas 10 partidas do campeonato estadual, levou gol nas 2 fases aí da Copa do Brasil. Portanto, são 12 jogos aí consecutivos levando gol direto. E o Vasco está no mercado tentando aí trazer soluções para a zaga. E parece que o Marcelo Cabo quer mesmo uma sombra ali para colocar de reserva ali para o Hernando. Bom, ontem se especulou que o Vasco da Gama estaria interessado no zagueiro do São Caetano. Perfeito? O jogador Lucas Dias, que joga com o pé direito, faz ali o zagueiro central, jogador que tem 25 anos. Bom, mais tarde surgiu aí a notícia, né, que o Anderson Martins, que está deixando Bahia, poderia pintar no Vasco da Gama. O Anderson Martins, que tem 33 anos, né? E que a princípio o staff do Anderson Martins negou a possível transferência para o Vasco da Gama. Lembrando que o empresário do Anderson Martins é o Carlos Leite. Aí, meus amigos, tudo pode acontecer. O empresário dele sendo Carlos Leite, que manda e desmanda no Vasco da Gama, poderia trazer aí o jogador. Bom, o Anderson Martins é um jogador que a gente conhece, teve 2 passagens até conturbadas aqui pelo Vasco da Gama, deixou o Vasco da Gama aí em algumas situações na mão, colocou o clube na justiça. E esse é o empecilho aí para o Anderson Martins vir para o Vasco da Gama. Porque aí ele teria que abrir mão aí da ação que ele move, trabalhista em face do Vasco, e o atleta não vai fazer isso. Bom, com relação a Alex Teixeira, não existe nada. Com relação a Dedé, também não existe rigorosamente nada. Portanto, foram aí os reforços ventilados, né? O Vasco vai contratar para a zaga porque tá uma peneira. Perfeito, meus amigos? Então essas foram as notícias aí do Vasco da Gama. Obrigado pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Estamos juntos e vai dar Vasco. Valeu!